Uma boa noite a todos, a graça e a paz, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo, apóstolo aos Romanos, no capítulo 8. Paulo, apóstolo aos Romanos, no capítulo 8. Eu leio os versos de 31 a 39. Romanos, capítulo 8, os versículos de 31 a 39. Eu convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te pedimos a Tua palavra, além de tudo quanto já temos recebido das Tuas mãos nessa noite. Te pedimos que a Tua mão seja sobre nós e que o Senhor abaixe um pouquinho mais a Tua mão sobre nós nessa noite. Para sentirmos o peso do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Que ninguém entre nós seja indiferente à Tua presença, então dá-nos essa experiência da Tua presença nessa noite. E te agradecemos por aqueles que serão nessa noite transformados, abençoados, visitados pelo Senhor de maneira inesquecível. Que a glória seja Tua, que a glória seja Tua, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos capítulo 8. Os versos de 31 a 39, diz assim a palavra de Deus. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que diremos, pois, diante destas coisas? Quais coisas? Que coisas são essas? As coisas a respeito das quais o apóstolo Paulo vem falando nesta carta aos Romanos. Mas quais são essas coisas? Do que eventualmente o apóstolo Paulo estaria falando? Do fato de estarmos alienados de Deus, como ele disse no capítulo 1, de que nos afastamos de Deus, e do fato de estarmos sob a ira de Deus, quando no capítulo 1 ele diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça praticada entre os homens. Será que ele está falando sobre isso? Que diremos a respeito da ira de Deus? Será que ele está falando, por exemplo, da condenação da lei? Ele está falando que ninguém é justificado pela lei, ninguém chega ao padrão moral de Deus. Então, que diremos a respeito disso? Do fato de que a lei nos condena e não temos como alegar inocência diante de Deus. Será que ele está falando do fato de sermos escravos do pecado? Será que ele está falando dessa força que existe em nós e que nos empurra para o mal, que nos arrasta para o mal, ainda que lutemos contra essa força, contra esse poder, contra esta malignidade que nos habita? Será que ele está falando disso? Será que ele está falando, o que diremos a respeito desse mal que habita em nós, de modo que o bem que queremos fazer não fazemos, o mal que não queremos, esse praticamos? Será que ele está falando, por exemplo, do fato de estarmos destinados à morte? Vamos morrer, somos mortais.
O salário do pecado é a morte. O que diremos a respeito disso? O que diremos a respeito da inevitabilidade da morte? Será que ele está falando, por exemplo, das aflições do tempo presente? Capítulo 8, versículo 18, ele diz claramente, as aflições do tempo presente. Então ele estaria perguntando, que diremos a respeito das aflições do tempo presente? Ou ele estaria falando do peso da culpa que carregamos, das vozes acusadoras que trazemos dentro de nossa consciência, ou que nos vem de fora do universo espiritual, apontando um dedo contra nós. Enfim, a respeito do que ele estaria falando? Ou a respeito disso tudo, muito provavelmente. Ele está falando de todas estas realidades que ele, nessa carta aos Romanos, apresenta contra nós. Quer seja a nossa maldade, quer seja a força do pecado que habita em nós, quer seja a ira de Deus que está contra nós, quer seja a lei de Deus que está contra nós, quer seja a morte, quer seja a falha que existe, ou o desarranjo que existe no nosso mundo e que nos faz sofrer. Então, provavelmente ele está falando de todas essas coisas. Então, essa pergunta do capítulo 1, do capítulo 8, versículo 31, que diremos a respeito destas coisas? É a respeito destas coisas todas. E o que diremos? O apóstolo Paulo, ele diz algumas coisas. Então, eu chamaria essa nossa reflexão sobre as coisas que temos a dizer. As coisas que temos a dizer. As coisas que temos a dizer são mais ou menos 10 coisas. Capítulo 8, os versículos de 31 a 39, o apóstolo Paulo coloca em nossa boca pelo menos 10 coisas. Diante de tudo que é contra nós e diante de todas as possibilidades que estão contra nós, diante de todas as fatalidades, de todas as contingências e diante inclusive da nossa maldade, nós temos a dizer algumas coisas e podemos pegar emprestadas as palavras do apóstolo Paulo e fazer estas palavras nossas palavras. Então nós temos a dizer o que? A respeito da realidade que nos é contrária. Nós temos a dizer em primeiro lugar que Deus é por nós. Deus é por nós. Toda esta fala do apóstolo Paulo, quando nos coloca diante de nossa maldade, quando diz que diante da maldade Deus não pode reagir de outra maneira senão fazendo com que a sua ira se revele, porque Deus não pode tolerar o mal, Deus não pode varrer o mal para debaixo do tapete, Deus não pode ignorar o mal, Ele tem que reagir ao mal, e a reação de Deus ao mal é a sua ira, é o seu ímpeto de destruição e aniquilação do mal, do malvado e da possibilidade da maldade. Então, quando nós percebemos isso, um universo que é moralmente indiferente a nós, um universo em que as fatalidades e as contingências batem à nossa porta sem nenhum critério, sem nenhum escrúpulo, num universo em que nós sofremos e sofremos mais do que gostaríamos e assistimos o sofrimento, quando nós linkamos estas realidades, nós somos maus, Deus está irado, e nós sofremos, então logo, Deus está contra nós, Deus está irado contra nós e impondo sobre nós um sofrimento e fazendo cair sobre nós o peso da nossa culpa e do nosso pecado. O apóstolo Paulo diz, não, absolutamente não, Deus é por nós. Qualquer visão negativa de Deus, qualquer visão de um Deus que seja punitivo, irado, castrador, um Deus estraga prazeres, um Deus que é causa e fonte do mal, qualquer visão assim a respeito de Deus está absolutamente equivocada. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus não é contra nós, Deus é por nós. Deus não faz parte dos nossos problemas, Deus faz parte das nossas soluções. As intenções de Deus em nossa direção não são intenções de castigo, não são intenções de condenação. As intenções de Deus em nossa direção são sempre abençoadoras, são sempre facilitadoras do bom caminho para a nossa vida. Deus é por nós.
Toda vez que você estiver enfrentando uma dificuldade e imaginar que Deus é o agente causador da sua dificuldade, provavelmente, para não dizer absolutamente, a sua percepção de Deus está equivocada. Deus é por nós. A segunda coisa que o apóstolo diz é que Deus nos deu seu Filho Jesus Cristo. Quando nós falamos assim, Deus é por nós. Bom, mas quem garante para você que Deus é por nós? De onde você tirou a ideia de que Deus é por nós? Nós dizemos assim, porque Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu o seu Filho Jesus. Isso quer dizer que Deus não apenas é por nós, mas Ele é contra o Filho. Ele é por nós sendo contra seu Filho. E Ele é por nós sendo inclusive contra si mesmo. É como se Deus olhasse para Jesus e dissesse, meu filho, eu lamento muito e sofro contigo, mas eu não estou do seu lado agora, eu estou do lado deles. Eu não estou do nosso lado, eu estou do lado deles. Nós três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem chamamos Deus, não está ocupado consigo mesmo, está ocupado conosco. Por isso que nos deu o seu Filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Então Deus deu o seu Filho Jesus. O que temos a dizer a respeito da maldade nossa, da realidade de sofrimento do mundo, da iminência da morte, ou a possibilidade ou inevitabilidade da morte? O que temos a dizer? Temos a dizer que Deus é por nós e que Deus já nos deu o seu Filho Jesus. Temos a dizer, em terceiro lugar, que se Deus não poupou a seu próprio Filho Jesus, não deixará de nos dar nada do que seja necessário para o cumprimento do seu eterno propósito em nossas vidas. Deus que não poupou a seu próprio Filho, pergunta o apóstolo Paulo, é uma pergunta retórica, é uma pergunta cuja resposta já é óbvia. Se Deus não poupou a seu próprio Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Isso faz eco com Efésios capítulo 1, versículo 3, que o apóstolo Paulo diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O propósito eterno de Deus, e você se lembra qual é o propósito eterno de Deus? É Romanos capítulo 8, os versos 28 a 30. É nos fazer conformes à imagem do seu Filho, é nos fazer participantes da natureza divina, é nos trazer para dentro de si mesmo. Esse é o que Deus quer. Nós ainda não somos participantes da natureza divina, ainda não fomos integrados na Santíssima Trindade, por exemplo, como estamos acostumados a dizer. Por isso é que somos mortais, somos finitos, somos passíveis de receber os ataques do mal, nós somos tentados pelo mal, nós praticamos a maldade, nós ainda não fomos absorvidos por Deus. Esse é o propósito eterno de Deus para nós, e nada do que seja necessário para que esse propósito se cumpra em nossas vidas, Deus deixará de nos conceder. Por isso é que Paulo está dizendo, Deus é por nós, Deus nos deu seu Filho e não deixará de dar nada do que precisamos para que o seu propósito eterno se cumpra em nós. Mas nós podemos dizer que Deus escolheu não imputar contra nós o nosso pecado. É quando Paulo apóstolo pergunta, quem vai acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai condená-los? Foi Cristo quem morreu e ressuscitou. Então Deus escolheu não nos tratar segundo os nossos pecados. Deus escolheu que o pecado não faz parte da equação da maneira como se relaciona conosco. Por isso aqui lembramos do Salmo que diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Nos lembramos do Salmo, como o Oriente está distante do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões, e Ele não nos trata segundo as nossas transgressões e o nosso pecado. Quando Deus vem em nossa direção, alguém se atravessa no meio e diz assim, mas ele não merece. Deus diz assim, eu sei que não merece. Mas eu vi o que ele fez ontem à noite. Eu falei, eu também vi o que ele fez ontem à noite, mas o que ele fez ontem à noite, o que ela fez hoje de manhã, não levo em consideração quando vou em direção a esse alguém.
Eu escolhi ser a favor e não contra eles. Eu já dei o meu filho por eles. E o meu filho já os incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Que é a quinta coisa que temos a dizer. Jesus Cristo morreu e ressuscitou em nosso favor. Por todos nós quer dizer, no lugar de todos nós e em nosso favor. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Tudo quanto deveríamos ter recebido como fruto da indignação e da ira de Deus contra a nossa maldade, Deus entregou sobre Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, na cruz do Calvário, é o que ensina a Bíblia. Mas quando Jesus ressuscita dos mortos, ele também nos traz para a vida. Então Deus nos incluiu em Jesus Cristo. O que temos a dizer a respeito do nosso pecado, da nossa maldade, da lei que nos condena, da ira de Deus, da morte como salário do pecado? Nós temos a dizer o seguinte: olha, Deus é por mim, Deus é por nós. Deus já nos deu e já me deu o Filho dele. Deus já me incluiu em Jesus quando ele morreu e quando ele ressuscitou. Deus já resolveu que não vai me tratar mais de acordo com o meu pecado e com a minha maldade. Deus já decidiu que vai dar para mim tudo que eu preciso para que eu vença a morte. É isso que nós temos a dizer. E eu tenho a dizer mais coisas, diria o apóstolo Paulo. Ele diria: Jesus Cristo intercede por nós. Sexta coisa, Jesus Cristo intercede por nós. E dizer que Jesus Cristo intercede por nós, não é que Deus um dia acorda, Velho Testamento, assim, ele levanta e ele quer acabar com você, e Jesus fala assim: não, pai, não faça isso não, por favor, por favor. Não é que Jesus está lá suplicando, que Deus está bravo, com um chicote na mão, e ele vem bater em você, vem te dar um câncer, vem tirar seu emprego, vem matar seu filhinho atropelado. Deus fala assim: chega, eu tô bravo com esse pessoal, já não aguento mais, estou por aqui com essa gente, eu vou dar um jeito nessa raça. Aí ele levanta irado, e aí então Jesus fala: não, papai, não faça isso, não faça isso. Não é um Jesus suplicante, esse Jesus intercessor não é um Jesus suplicante contra um Deus que está irado contra nós. Até porque o Paulo já acabou de dizer que Deus é por nós. Deus é por nós. Então o que significa ele ser intercessor? É que ele é mediador. Tudo quanto Deus nos dá passa por Jesus, e tudo quanto fazemos em direção a Deus passa por Jesus. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim que não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. Jesus está no meio. Quando porventura Deus se levantasse, movido de ira contra você, e fosse em sua direção, Deus teria que passar por Jesus. E com um chicote na mão, Jesus olharia para o Pai e diria: o que o senhor pretende fazer? Eu pretendo dar uma chibatada neles. Eu falei: mas o senhor já deu em mim. E eles estavam em mim quando a sua ira foi despejada sobre mim na cruz do Calvário. Entende o que quer dizer Jesus é intercessor? Jesus está entre Deus e nós, como nosso mediador, como aquele que nos representa, como aquele que faz a ponte, é a presença sacerdotal de Jesus, o pontífice. Jesus é o mediador, é o intercessor, é o pontífice, é o sacerdote. Tudo quanto Deus nos dá passa por Jesus. E aí você diz assim: mas não seria o caso então que Jesus pegaria o chicote e mandaria em cima da gente e falaria assim: não, papai, deixa que eu mando neles? O Paulo diz: claro que não, porque no versículo 35 ele diz: nada pode nos separar do amor de Jesus. O Pai nos ama, o Filho também nos ama. Então o que temos a dizer? É que nada pode nos separar do amor de Cristo. Capítulo 8, versículo 36. Então como é que você explica o fato de que você sofre tanto? Que as tragédias batem na sua casa? Bom, eu explico que nós estamos ainda num mundo não redimido.
E eu explico que boa parte do nosso sofrimento é um sofrimento identificado com Cristo. E que todos nós deveríamos dizer diante destas coisas que nós estamos dispostos a sofrer por Ele e não nos incomodamos de ser ou estar entregues à morte todos os dias por amor a Ele. E isso faz com que sejamos solidários à presença redentora de Jesus nesse universo. Por que Deus não nos leva logo direto para o céu? Bom, provavelmente é porque Ele tem intenções redentoras para nós e no propósito eterno de redenção de Deus ainda não chegou o tempo. Então nós temos que sofrer enquanto Deus não redime toda a sua criação. Sim, temos que sofrer, estamos dispostos a isso, a sofrer com Ele, por Ele, em solidariedade a Ele, identificados com Ele. O que mais temos a dizer? Temos a dizer que a vitória final é nossa. Temos a dizer que em todas essas coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E eu me lembro quando eu era adolescente, ainda ontem, eu estava lendo um romance. E eu li uma seguinte história de um menininho que gostava muito de ler à noite. E ele estava justamente lendo aquela história de que a princesa fora sequestrada pelos malvados e a bruxa, e estava no castelo, presa, sendo fustigada com sofrimentos. E o príncipe estava correndo em direção para resgatar a princesa do castelo da bruxa malvada. E o príncipe estava atravessando uma floresta cheia de dragões e obstáculos e pessoas malvadas querendo matar o príncipe também. E aí nessa hora em que a princesa está lá sofrendo no castelo e o príncipe está atravessando a floresta, a mãe do menino diz: apaga a luz, vamos dormir. Aí o menino fala: mas justo agora. Mas o menino que lê é um menino obediente. Aí fala, mais ou menos. Ele então corre, vai para o último capítulo e ele lê que o príncipe chegou, a princesa foi salva e foi resgatada, e eles se abraçaram e se beijaram e foram felizes para sempre. E ele fechou o romancinho que ele estava lendo e foi dormir. No dia seguinte ele acordou e foi correndo para ler de onde havia parado, o príncipe atravessando a floresta, a princesa no castelo. E enquanto ele estava lendo, ele dizia assim para o príncipe: príncipe, vai dar certo. Você vai passar por esse dragão aí. Eu já li o último capítulo. Você está pertinho de encontrar com a princesa. Aí ele lia que a princesa estava chorando. Aí ele dizia: não chore, princesa, o príncipe já está chegando, vai dar certo. Ele vai encontrar você, vocês vão se encontrar e vão viver felizes para sempre. E ele ficava consolando a princesa. E aí quando leio isso, o apóstolo Paulo falando que em todas as coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou, o apóstolo Paulo nos coloca diante do último capítulo: a vitória final é nossa. A morte tem a sua carranca voltada contra nós, o nosso pecado nos faz sofrer, a realidade em que vivemos é contrária a nós, não poucas vezes, um mundo de contingências e fatalidades, mas a vitória final é nossa. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, não haverá choro, não haverá lágrima, Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Então não desanime, não desista, vai dar certo, o último capítulo já está escrito e o vencedor é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Aleluia! É isso que a palavra de Deus diz. O que mais nós podemos dizer? O que mais nós podemos dizer? Podemos dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Nada, nem morte, nem vida, nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que é que isso é importante para nós? A gente saber que Deus nos ama e nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo o nosso pecado. Nem mesmo o nosso pecado, porque Cristo morreu e ressuscitou por todos nós. Eu gosto tanto dessa expressão, todos, na carta aos Romanos, que nos coloca a todos, toda a raça humana identificada com Adão, mas toda a raça humana identificada com Jesus Cristo na sua morte e na sua ressurreição.
O amor de Deus está posto sobre nós, declarado sobre nós, revelado para nós, concretizado em nosso favor, e nada pode nos separar do amor de Deus. O que isso nos interessa? O que isso nos interessa é 1 de João 4,18. Que diz 1 de João 4,18? No amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quando eu leio esse versículo, eu lembro daquela menina que ia casar e colocou esse versículo aí no convite de casamento. Ela achou tão lindo que no amor não há medo, e ela pediu para colocar no convite de casamento. Então ela mandou para a gráfica, 1 de João, tracinho João 4,18. Mas o sujeito da gráfica não era crente, não entendia da Bíblia, ele viu aquele risquinho lá, falou, deve ser João 4,18. Aí colocou João 4,18, que diz, 5 maridos tiveste, o que tens agora não é teu. Mas 1 de João, a primeira epístola, essa é a diferença entre as epístolas, as cartas de João e o Evangelho de João. João escreveu o Evangelho, escreveu o Apocalipse, escreveu 3 cartas. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, está dito o seguinte, no amor não há medo, porque o amor lança fora todo medo. Medo de quê? Basta ler o versículo 17 da primeira carta de João, capítulo 4. Nós lemos o 18. O 17 diz o seguinte, que o amor de Deus é aperfeiçoado em nós de tal maneira que no dia do juízo nós não temos medo. Por que não temos medo? Porque Deus é por nós. Por que não temos medo no dia do juízo? Porque Deus já nos deu seu Filho Jesus. Por que não temos medo no dia do juízo? Porque Jesus Cristo nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Por que não temos medo no dia do juízo? Porque Deus prometeu que se Ele nos deu o Filho, nos dará também com o Filho todas as coisas necessárias para que o seu propósito eterno se cumpra em nós. Por que não temos medo no dia do juízo? Porque Jesus Cristo intercede por nós. Por que não temos medo no dia do juízo? Porque nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. Por que não temos medo no dia de juízo? Porque nada pode nos separar do amor de Deus. Por que não temos medo no dia do juízo? Porque nós sabemos que no final a vitória é nossa, pois em todas as coisas somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Há um texto extraordinário que eu recomendo para quem gosta de ler, teologia e filosofia especialmente, chamado Coragem de Ser, de Paul Tillich. É um livro que ele fala que o não ser, é o nada, ele nos assombra. É como se tivesse assim um não ser, imagina um não ser. Se é não ser, não tem como imaginar o não ser. Imagina uma coisa que não é. Difícil, né? Mas é essa linguagem filosófica. O não ser, ele vem assim, assombrar o ser. E ele quer pegar o ser e transformar em não ser, em nada, aniquilar, acabar com a existência, fazer com que aquilo que é se torne como se nunca tivesse sido. Deu para entender? Mais ou menos. Mas então o não ser, ele vem. E ele vem assombrar o ser. E assombra o ser, uma das maneiras que o não ser assombra o ser, por isso que o ser tem que ter coragem de ser, uma das maneiras que o não ser assombra o ser, é através do sofrimento, das contingências da existência, do destino de cada um, não o destino que está de antemão estabelecido, o maktub do islamismo, não é esse destino que está escrito nas estrelas, não. O destino como o caminho dos homens sobre a terra e todo sofrimento que lhes é possível e praticamente inevitável. Então o não ser, ele coloca o sofrimento assim diante da cara da gente, para a gente se acovardar, para a gente se encolher, para a gente ir diminuindo, até que a gente se torne um não ser, a gente se torne um nada na existência. Então o Tillich diz assim, que o não ser coloca o sofrimento. E por que o sofrimento nos incomoda tanto e nos coloca tanto contra a parede? Porque por trás do sofrimento se esconde a morte. Por que a gente tem medo de ser assaltado ali na esquina? Porque a gente não sabe o que o assaltante pode fazer.
Eu não tenho medo de perder meu carro, de perder meu dinheiro, minha carteira, meu cartão de crédito. Eu tenho medo de morrer no assalto. Por que eu tenho medo de um diagnóstico negativo a respeito da minha saúde? Eu não tenho medo de fazer um tratamento. Eu tenho medo de morrer desse negócio que o médico vai dizer que eu estou. Não é isso? Então, por trás das contingências da vida se esconde a morte. O apóstolo Paulo ia dizer assim: Tire que você tem razão em bastante coisa, mas você enxergou pouco, porque por trás do sofrimento está a morte, mas por trás da morte está a danação eterna. E isso é pior do que o medo da morte. Até porque, para algumas pessoas que sofrem, a morte lhes parece, em algum momento, uma forma de escapar do sofrimento. A morte, diante de um sofrimento absurdo, de um sofrimento que ganhou densidades quase que absolutas, a morte parece assim uma porta de saída. Eu vou acabar com o meu sofrimento, aí eu pulo para a morte. Mas a sensação da danação eterna, que morrer não é escapar do sofrimento, mas é perpetuá-lo ad infinitum, que é cair num estado de sofrimento que não vai acabar nunca mais. Isso é terrível, esse peso sobre nós. E vem o apóstolo Paulo dizendo para nós: não tenha medo, nem do sofrimento, nem da morte, nem da eventual ou possível danação eterna. Por quê? Porque Deus é por nós, porque Deus já entregou seu Filho. Enfim, esse texto em que o apóstolo Paulo canta sobre Deus e canta a nossa vitória, é um texto que deve infundir em nós coragem de viver, na linguagem do Tillich, coragem de ser. E onde está ancorada a nossa coragem de ser? Em todas essas coisas que eu acabei de lhes dizer, mas também, principalmente, num detalhe muito simples dessa carta aos Romanos, que passa despercebido para quem lê de maneira superficial. É a maneira como o apóstolo Paulo encerra os 4 capítulos, 5, 6, 7 e 8, que formam esse segundo bloco da carta. Porque o primeiro bloco é de 1 a 4, em que ele fala da nossa danação, da nossa maldade, da nossa rebelião contra Deus. Depois ele fala da lei que nos julga, e ele fala da impossibilidade de sermos justificados pela lei, e fala que somos justificados pela fé. E aí ele começa o capítulo 5 dizendo: justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Mas aí ele sabe que isso não basta. Porque ele sabe que mesmo justificados pela fé e tendo paz com Deus, nós sofremos no mundo, nós temos um pecado que não nos deixa viver como gostaríamos que vivêssemos, nós convivemos com a iminência possibilidade da morte, nós convivemos com medo de Deus, nós convivemos com medo do inferno. Então o apóstolo Paulo escreve os capítulos 5, 6, 7 e 8 para responder ao fato de que mesmo estando em paz com Deus e mesmo convivendo com realidades que nos são contrárias e que nos atrapalham uma vida de plenitude e abundância, nós temos garantias de vitória e nós temos promessas de que podemos viver bem e viver corajosamente nesse mundo aqui, enfrentando todas as nossas dificuldades. E como é que ele termina os capítulos 5, 6, 7 e 8? Capítulo 5, verso 21, ele termina com a expressão Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 6, o verso 23, ele termina com a expressão Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 7, versículo 25, ele termina com a expressão Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 8, versículo 39, ele termina com a expressão Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, eu disse que nós temos 10 coisas a falar a respeito destas coisas. 1, Deus é por nós. 2, Deus nos deu seu Filho Jesus Cristo. 3, Deus não deixará de nos dar nada necessário ao cumprimento do seu eterno propósito em nós. 4,
Deus escolheu não imputar sobre nós o nosso pecado. 5, Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, em nosso lugar e em nosso favor. 6, Jesus Cristo intercede por nós. 7, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo. 8, estamos dispostos a sofrer por amor de Jesus Cristo. 9, a vitória final é nossa, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. 10, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São 10 coisas que temos a dizer, mas na verdade nós temos uma coisa só a dizer a respeito de todas as coisas. A respeito de todas as coisas nós dizemos: Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que você é mau? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que Deus está irado contra você? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que você vai morrer? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que o mundo é hostil e não vai favorecer a sua vida? Você pode sofrer muito na vida? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que contra a sua maldade se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade que você pratica? Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que eu vi o que você fez a semana passada? Cristo Jesus, nosso Senhor. Você sabia que você não merece o favor de Deus? Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode abrir o envelope, os resultados do seu exame, da sua biópsia estão aí. Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, infelizmente, não temos como continuar contando com a sua colaboração e desafiamos você a buscar novos desafios e horizontes na vida em outra empresa. Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Venha a vida que vier. Digam a nós o que disserem. Nós temos algo a dizer ao universo espiritual, à realidade social, ao mundo natural, a quem quer que seja. E mesmo quando estivermos diante do espelho, sentindo-nos envergonhados e culpados, diante de qualquer pessoa que venha nos assolar, que venha nos confrontar, enfim, nós temos uma coisa a dizer: Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele seja a glória, hoje e sempre. Amém. Amém.